Glória a Deus! Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela infinita misericórdia, amado irmão e amada irmã, amigos e amiga, conhecidos e conhecidas, você de perto, você de longe, amado, abre a sua Bíblia, querido. Abre a sua Bíblia em primeira epístola de João. Não é Evangelho de João, não. Epístola de João, aqui perto de Apocalipse, livro das revelações. Então, primeira epístola de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Antes, amado irmão e amada irmã, você que precisa de uma cura, eu já vou te ensinar. Se você precisa de uma cura de um câncer, de uma AIDS, de um diabetes, de uma enfermidade da carne, na verdade você está precisando de uma cura, não é da doença da carne, você precisa de uma cura da alma. Você precisa se converter verdadeiramente, porque quem foi que curou o câncer, a lepra de Jó? Não foi Deus? Veja se você encontra alguma passagem Jó pedindo para ser curado do câncer e da AIDS. Vê se você encontra alguma passagem Jó pedindo para prosperar, porque perdeu-se os filhos, a morte levou tudo, acabou com tudo, ele voltou, ficou a zero, na lona, falando a língua de Jó, na lona. Vê se você encontra. E quem que restaurou a saúde, a prosperidade de Jó? Deus. Então quando você está doente, alguém está doente, está enfermo, ou as portas estão fechadas para você, por que eu estou te ensinando isso, querido? Porque essa palavra vai te ensinar uma coisa que está acontecendo dentro das igrejas, que fala que se você der isso, Deus te prospera. Se você der aquilo, Deus vai te curar. É mentira, amado irmão. As pessoas estão doentes, quando aparece a doença da carne, é porque a alma da pessoa, o coração da pessoa não é convertido. Porque você vê que Jó era convertido, veio a tempestade, mas Deus restaurou a prosperidade de Jó, a saúde, a vida, a família. Você veja que a tempestade pode vir na vida de qualquer um que tem Deus, Cristo Jesus no coração, mas o final é sempre o mesmo. Após a tempestade, a grande bonança, sem dar nada. Não precisa dar nada, porque o milagre e a prosperidade depende somente de você. Lembra que o Senhor Jesus falava, pela tua fé, tudo curado, restaurado, próspero, pela tua fé. Então lembra bem disso, meu querido irmão, querida irmã. Então pega a tua Bíblia, para que vocês não sejam enganados, somente estudando a Bíblia. Mas tem que estudar. Eu vou ensinar outra coisa para vocês. Eu tenho amigos que estão sendo enganados de várias maneiras. Às vezes encontra alguém ensinando uma coisa daqui, outro dali. Tem uns que já não quer chamar Jesus mais de Senhor, né? Tem outros que dizem que trocaram o nome do Senhor Jesus. Então, se eu não crer no que está na Bíblia, no nome Senhor ou no nome Jesus, eu não posso crer em nada que está escrito na Bíblia, porque se tiveram capacidade de me enganar com o nome do Senhor Jesus, com o nome de Jesus ou o nome Senhor, então o resto da Bíblia também não serve. Para você ver o que é isso? Falta de se converter, falta de ter o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio na terra, aqui ele cumpriu o seu mandato aqui na terra, ele foi preparar lugar para nós e veio o Espírito do Senhor para nos guiar, nos proteger, nos ensinar. Quando você se converte de corpo, alma e coração, o Espírito Santo não permite você ser enganado. Então veja bem, se eu não aceitar o nome Senhor que está na Bíblia, porque nós somos brasileiros, se eu não aceitar o nome Jesus, porque nós somos brasileiros, então nenhuma vírgula da Bíblia eu posso aceitar, porque quem teve o capricho de mudar todos os nomes, teria o capricho de mudar todas as letras, todas as escritas. Então isso é falta de comunhão com o Espírito Santo.
Por isso que o Senhor Jesus disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira, porque tem a falsa. Aí ele disse assim, ó: todo ramo, ó, que estando em mim, der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se eu estou no Senhor Jesus, jamais serei enganado. Entende bem? Eu tenho que estar nele. Para mim estar nele, na palavra aqui nós vamos ver. Então, amado irmão, para que você não seja enganado, primeiro passo: se arrepender de todo o pecado e se entregar de corpo, alma e coração. Abandonar de todo o pecado. Aí Deus, o Senhor Espírito Santo, vai falar com você. É Ele que te guia dentro das Sagradas Escrituras. Porque toda a Sagrada Escritura, a Bíblia é um livro espiritual. Pronto, por aí você já vê, ó. Espiritual. Significa que eu não dependo de escritas. Quando tem o Espírito Santo, é Ele que me guia. Se alguém escreveu alguma coisa errada na Sagrada Escritura, o que eu ler, o Espírito Santo que me guia, não vai deixar eu seguir uma escrita errada. Então, lembra bem? Por isso que o Senhor Jesus não foi homem, foi o Senhor Jesus que disse: estudai as Escrituras, examinai as Escrituras. E lembrando mais de um detalhe, importantíssimo, ó. O Senhor Jesus é Ele que é o caminho. Caminho, para quê? Para nós caminharmos a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, qual caminho eu e você está andando? Esse é o primeiro passo. Se eu estiver andando, fazendo as vontades do meu Pai Celestial, Ele não permite que os leão te comem na cova do leão, que o fornalha, aquecida 7 vezes mais, não permite que a fornalha te queime. Ele não permite que ninguém te engane, de jeito nenhum. Por isso que Deus é na vida do que vive em reto caminho. Lembra disso, a Bíblia é um livro espiritual. Amado irmão e amada irmã, vamos pedir para Deus dar a direção da palavra. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Vamos começar no versículo 13 até o 19. Antes, pede aí para Deus falar contigo. Porque é assim que nós somos enganados, não é pelas pessoas, é pelo nosso próprio coração. Se você que está me ouvindo estiver em pecado, de nada adianta você ouvir essa palavra. Se você que está ouvindo agora, que eu estou pedindo para você, leve a mão no teu coração, despoja, pede perdão para Deus dos seus pecados. Fala para Ele: Pai, eu vou abandonar toda espécie de pecado, eu vou abandonar tudo que é impuro na minha vida, Senhor. Fala em verdade, despoja, se humilha para Deus, clama pela misericórdia dele, amado irmão, e abandona. Aí sim você pode ouvir essa palavra. Aí você vai saber o que é o Espírito de Deus falar ao teu coração, amado irmão. Aí o que você precisa, Deus no tempo dele te entregará. Amém? Leve a mão no teu coração então. Pai de nosso Senhor Jesus, eu clamo pela misericórdia do Senhor, meu Pai, na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, Cristo vivo, Senhor, fala aos nossos corações, nos capacita, nos dê força, para que nós tenhamos força de se arrepender e despojar e abandonar a prática do pecado, Senhor. Senhor, nos fortalece, dê do teu Espírito, Senhor. Pai, alcance esse irmão e essa irmã, dê entendimento para ele, meu Pai, para ela, ainda que esteja ouvindo essa mensagem, meu Pai, erradamente, porque aprendeu dentro de algum lugar que ensinaram a cobrar o Senhor, ensinaram a dar alguma coisa em troca para que o Senhor possa abençoar. Pai, ainda que essa pessoa é dessas que foi enganada ou está sendo enganado, meu Pai, a minha vontade, Senhor Jesus, a minha vontade é que ele seja liberto pelo Senhor, pela infinita misericórdia, meu Pai. Senhor, tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador, meu Pai, que não seja esse pregador falando, e sim o teu Espírito Santo falando com todos nós.
Senhor, tome a glória para o Senhor. Pai, se esse irmão, essa irmã está precisando de uma cura, meu Pai, precisando de prosperar, precisando de ser feliz, precisando de ser liberto, meu Pai. Só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso eu clamo nesse momento, Senhor Jesus. Seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Continue falando com nós. Amém, Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, para você que necessita desesperadamente de uma bênção. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, o poder da intercessão. Versículo 13, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Amado, a vida eterna é para quem crê no nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Não seja enganado. A vida eterna é para quem crer. É só crer e obedecer. É só crer e obedecer e andar em reto caminho. Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Ele quem? Senhor Jesus Cristo. Que se pedirmos, você, amado irmão e amada irmã, que está acostumado a participar de campanhas disso, campanhas daquilo, dando isso, dando aquilo, para Deus te abençoar. Presta bem atenção, você. Ou mostra, passa essa mensagem para amigos, amigas, famílias que está sendo enganado. Presta bem atenção, ó. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade de Deus. Presta atenção, é segundo a vontade do Senhor Santo Deus. Só Ele sabe o que é bom, o que é certo, o que você merece, o que você pode ter, o que você pode receber. É segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a vontade dele, não necessita que você dê casa, pegue envelope para isso, envelope para aquilo, participe dessa campanha ou daquela outra campanha. Não, é segundo a vontade dele e todo aquele que nele crê. Então, meu querido irmão, querida irmã, estuda a Bíblia para não ser enganado. Olha o que diz de novo esse versículo, ó. Esta é a confiança que temos para com Ele. Temos que ter confiança em Cristo Jesus, crer e confiar nele para a nossa salvação, para nossos milagres, para aquele que quer prosperar, precisa de uma porta aberta, precisa de um emprego, para aquele que quer sair das drogas, algo difícil, tem que nele crer, que se pedirmos alguma coisa, saiba pedir. O que ele disse para muitos? Pediste e não recebeste, porque pediste mal. Imagina, por exemplo, você dentro de uma igreja ou na tua casa, onde você estiver, você pedindo algo para Deus e você não se santificou, você não anda em santidade. Como é que Ele vai fazer alguma coisa para você, querido? Te ensinaram errado. Agora, se você estiver em santidade, amado, pediu, aí, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas lembra bem, para Deus ouvir eu e você, a vontade dEle, segundo a vontade dEle, e a vontade dEle, se você ler Isaías 59, o versículo 2, amado irmão e amada irmã, no versículo 2 de Isaías 59, ele diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então,
os seus pecados, ou o pecado que está em você, se você não despojar, abandonar, então não está cumprindo a vontade, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Cristo Jesus, é que andamos em reto caminho. Por isso que ele disse, amado, para você não ser mais enganado. Às vezes você está esperando uma cura, uma restauração, você fez um pedido para Jesus, ou de repente você participou até de campanha, deu casa, deu R$1.000, deu R$100, ou deu 50, ou participou de alguma campanha, ou está em campanha de oração aí, 70 não sei o quê, tantas sexta-feira, tantas quinta-feira, amado, você pode fazer o que quiser, nada move a mão de Deus a seu favor se você tiver com qualquer tipo de pecado. Porque a vontade de Deus é que nós se santifiquemos. Aonde está isso, pastor Laudelino? Se você abrir sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lê o versículo 3 e o versículo 4, qual é a vontade de Deus para mim e para você, para que Ele possa te abençoar e me abençoar. Versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus. Olha qual é a vontade do Criador, a vontade do Filho Cristo Jesus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Está falando que nós temos que saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. E isso, por exemplo, às vezes você está aí, você fez pedido para Deus e não recebeu. Você participou das campanhas, você participou de alguma festa na igreja para ajudar, você saiu para a rua evangelizando, você está fazendo tudo, mas do jeito da sua igreja ou o jeito do teu coração, aí você não vai receber nunca de Deus, não. E se você receber alguma coisa, amado irmão, queira sentar comigo, seja você pastor, bispo, apóstolo, senta comigo que eu vou te mostrar. Se acontecer alguma coisa aparentemente boa, senta comigo que eu vou te mostrar na Bíblia quem é que fez isso para você, quem é que aparentemente te curou ou aparentemente abriu uma porta para você. Amado, toma cuidado. Bom, vamos continuar a leitura. Versículo 15 agora, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15, E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Lembra bem? Segundo a sua vontade. É aí que as igrejas, os atuais pregadores enganam a multidão para tirar dinheiro. Eles nunca falam isso para você. Eles só falam, vamos fazer essa campanha, vamos fazer aqui a pesca maravilhosa, vamos fazer a campanha do rei Davi, a campanha de Salomão, as 70 portas, tantas quinta-feiras, e não te fala, você faz a campanha, você ora, você jejua, você dizima, você oferta, você faz tudo. Mas esqueceu de uma coisa? Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É que andemos em santidade, que o nosso corpo esteja em santidade e honra. Bebe, fuma, se prostitui, participa de festinha mundana, anda na sensualidade, tem ódio no coração, tem mágoa, não vive bem com a família, jamais será abençoado por Deus. Entra em alguma igreja que não traz 100% a doutrina de Cristo, jamais o Senhor fará alguma coisa para você. Porque é segundo a vontade dele. Lembra bem? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a vontade dele, ele disse, não andarás em conselho de ímpio, não se assentará na roda dos escarnecedores. Ele disse, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Esta é a vontade do Pai Celestial.
É aí que muitos estão sendo enganados e muitas doutrinas, esse evangelho novo que está aí, apresentando todo dia coisas novas, bandas novas, cantores novos de gospel, olha, oferecendo tudo. E a Bíblia diz o quê? Para Deus, cantai hinos espirituais. E a vontade do Senhor Jesus, que não tenha comércio na igreja dele. A igreja do Senhor Jesus é conhecida, é fácil de você conhecer. Lembra que ele disse? Não quero que faça comércio dentro da igreja, ó. Não quero que vendas e nem compra. Ele passou a mão num chicote, chicoteou todo mundo que estava vendendo e comprando na porta da igreja. Jogou tudo pro chão, jogou dinheiro, jogou tudo, pisou por cima e disse: não quero que venda e nem compra. Então a vontade de Deus é que você esteja numa igreja que não tenha comércio, não tenha festival de dança, ministério de dança, porque não acha na Bíblia ministério de dança. E se alguém falar para você assim, amado irmão, o rei Davi dançou, dá uma risada na cara da pessoa, fala para ele: amado, olha bem o que o rei Davi fez, ele não dançou. Ele foi buscar a arca da aliança, e dentro da arca tinha o que ele mais queria ter em mão: os mandamentos do Senhor Santo Deus. Quando conseguiu a arca, no meio do caminho, no trajetório, na estrada, no meio do caminho, aqueles boi puxando aquele carroção, quando ele encontrou, ele saltitou, saltava de alegria, pulava de alegria, tomado pelo Espírito Santo. Não era dança coreografada como tem hoje em cima dos altares, por mulheres vadia e pregadores vadio, que levou isso para dentro da igreja. Por isso que o Senhor Jesus disse: a casa do meu pai é casa de oração. Então eles pegam essa passagem do rei Davi e fala, quando alguém falar isso para você, a igreja que tem ministério de dança, querido, você fala: o rei Davi não dançou, amado irmão, ele saltitou, ele pulou de alegria, porque ele encontrou o que ele mais queria, que era a arca da aliança. E ali dentro, você fala para as pessoas assim: dentro da arca tinha aquilo que hoje vocês não respeitam, que eram os mandamentos de Deus. Fala isso para a pessoa. Lembra, o rei Davi não dançou dança coreografada, e não dançou dentro da igreja. Por isso que Jesus disse: a casa do meu pai é casa de oração. Não quero que venda e nem compra. Amado, então, segunda vontade de Deus é que você anda pelas sagradas escrituras. A tua doença, aquele que é doente, ó, será curado. Aquele que não prospera nessa terra será próspero. Eu sou uma testemunha viva. Eu, Laudelino Jurado Pereira, nascido dia 12/3/1962. Senta comigo que eu vou te contar o que o Senhor Cristo Jesus tem feito na minha vida em 12 anos, amado irmão. Você vai ficar abismado, você vai ficar impactado. Não gosto de contar isso no ar. Por isso que eu tenho pessoas de quando eu estava numa igreja aí, que assaltou o povo, roubou o povo, enganou. É uma igreja muito suja. É por isso que eles é doido, louco. Lá tem um apresentador de televisão que ele sempre fala para mim assim, ele me chama de Barrinha. Ele fala: Barrinha, deixa eu colocar teu testemunho no ar. Eu falo: de jeito nenhum. Agora faz tempo que ele não me fala isso. Eu sempre falei para ele: não, de jeito nenhum. Esta obra é muito suja, não traz a doutrina de Cristo. Aí dentro pratica satanismo, porque senão nós temos que abandonar a Bíblia. Então, amado irmão, você que quer uma cura, quer prosperar, quer restaurar algo da tua vida, você quer restaurar área empresarial, área sentimental, área física, área espiritual, familiar, não importa. Você que tem um vício, ou você que faz parte de uma facção, quer sair e não consegue. Lembra bem, ó, segundo a sua vontade, é só você fazer a vontade do Pai Celestial. E aquilo que você não consegue, chega nele com verdade, de joelho no chão. Como o povo de Deus, quando via o anjo do Senhor, via o poder do Senhor, ó, caía de rosto em terra. Lembra bem, ó, de rosto em terra. Não é cair e ficar rolando no chão, não. Que isso é outro satanismo que tem dentro das atuais igrejas. O povo de Deus, quando viu o resplendor, quando via um anjo do Senhor, ó, caía todas as passagens de Gênesis e Apocalipse, caía, ó, de rosto em terra. E o anjo do Senhor chegava, mandava levantar. O anjo não falava com alguém que estava de joelho ou caído. Então é outra coisa que você tem que aprender. Então você que precisa de uma bênção, precisa de um milagre, precisa de ser restaurado, não sei em que área, querido, a hora que você tem uma oportunidade, sozinho onde você estiver, bota teu rosto no chão
aonde você tenha liberdade para fazer isso, porque Jesus pediu para vigiar. Toma cuidado quando você estiver falando com Deus, se não tem alguns de ouvido em pé, para depois ainda te defamar. Bota teu rosto em terra, bota o rosto em terra e se humilha para o Senhor, se humilha, chora, rasga teu coração, pede perdão, apresenta para Ele qual é o teu sofrimento, qual é o vício, qual é a ameaça. Você que faz parte de uma facção, ou você que deve ter uma doença, ou você quer restaurar alguma coisa que você perdeu, bota teu rosto no chão e faz uma aliança com Deus. Pede perdão para Ele dos seus pecados e abandona toda espécie de pecado, e aquilo que você não consegue abandonar, que está fazendo você pecar, se apresenta para Ele com o rosto em terra, segundo a vontade, porque essa é a vontade de Deus. Quando Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilha para Deus. É melhor se humilhar para Deus do que se humilhar para o mundo. Se humilha, põe o rosto na terra, pede perdão para Ele daquilo que você praticou de errado ou está praticando, mas se humilha em verdade. Ele fala: se o meu povo, essa é a vontade de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Ele fala: então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra, quer dizer, te darei a vitória, serei contigo. Então esta é a vontade do Senhor. Aí você não precisa de carnezinho, você não precisa participar de fogueirinha. Tudo isso é invenção maligna do homem, que ele pega as passagens do Velho Testamento ou algumas do Novo Testamento, ele vai pregando. Por você não ter estudo bíblico, você concorda com o que ele está pregando, porque ele está lendo na Bíblia. Aí ele desvia e transforma isso daí em moeda, dinheiro. E Jesus disse assim para nós, esse mesmo que você vai se humilhar para Ele, esse mesmo o Senhor Jesus que disse, segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, Ele disse: de graça recebei, de graça dai. E esse mesmo aqui que disse, o mesmo Senhor Jesus Cristo, a quem eu amo e adoro, Ele disse: segundo a minha vontade, segundo a vontade dele vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E para que você não seja enganado, não seja mais comprado dentro de lugar nenhum, Ele disse assim: não quero sacrifício, porque Ele já fez o sacrifício por nós na cruz. Ele disse: não quero holocausto, que é a campanha, descampanha daquilo. Ele disse: quero conhecimento de Deus e misericórdia. Então, segundo a vontade dele é que você siga a Bíblia. Aí você jamais será enganado dentro dessas fogueirinhas, desses ministérios de dança, essa falação de língua. Você veja, por que os homens falam em língua? Segundo a vontade do Senhor Jesus, é que aquele que tem o dom de falar em língua, fale 2 ou 3 palavrinhas. Se tiver alguém que o interprete, se não tiver ninguém que o interprete, ele diz: fica calado, para que não provoque escândalo. Então, por que dentro dessas igrejas, amado irmão, atuais, você encontra aí, igual esse gordinho que tem aí, que se veste de pano de saco? Esse é um assassino da palavra de Deus, esse daí é um encaminhador de alma para o inferno. Pode acreditar, amado irmão, eu falo isso porque o meu estudo bíblico e a presença do Espírito Santo na minha vida me dá o direito de falar isso. Ele desvia. E a Bíblia deixa bem claro, Jeremias 48, versículo 10, que todo aquele que trata a obra de Deus relaxadamente, maldito, a Bíblia quem diz a palavra do Senhor, Jeremias 48, versículo 10, maldito aquele que trata a obra de Deus relaxadamente. Maldito aquele que retém a espada do sangue. Significa, maldito aquele que retém a espada do sangue, maldito aquele que se nega a ser honesto. Maldito aquele que se nega a fazer o que é certo. Então, por isso, tomar cuidado com esses evangelhos novos, as coisas modernas, churrasco, pagode, feijoada dentro da igreja, barzinho. Tudo isso é maligno. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro, segundo a vontade dele, a casa do Pai, ele disse, a casa do meu Pai é casa de oração, é casa da palavra. Se tocar alguma coisa, algum hino ali dentro, que seja hino espiritual. Hoje, por exemplo, todo mundo sabe, olha esses cantor gospel.
99,99% estão em prostituição, praticando sensualidade, bebedice, vício de droga. Então essa não é a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus está em Efésios. Que cante louvor, hinos, espiritual. Amém? Versículo 16. Se alguém, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogueis. Querido, presta atenção. Essa passagem tem dado muita discussão entre os doutorados, teólogos. Agora, uma coisa é certa. Você não precisa ter estudo para saber que nenhum tipo de pecado você pode cometer. E se você cometeu, você tem que se despojar, por menor que seja. Porque menor que seja o pecado, Deus não te ouve. Então, lembra bem? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Ao que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que roguem. Então, para evitar de discussão, lembra-se bem só de uma coisa, para que você não caia em contradição na Bíblia. É só você lembrar que o Senhor Jesus disse o quê? Despojar. Despojar é abandonar. Despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. E só você lembrar que o Senhor Jesus disse assim, os impuros não herdarão o reino do céu. Então, se você é impuro, está em pecado, lembrou agora? Se você pegou um carnezinho, participou de fogueirinha, está participando de campanha, está pegando isso e aquilo, quem é que está tirando proveito nas suas costas, rindo de você pelas costas? Pastores, ancião, cooperador, padre, bispo, apóstolo. É esse povo, tirando proveito na tua cara. E lá atrás, nos fundos, nos bastidores, aonde você não está, eles fazem propósito, campanhas lá, reuniões e mais reunião, como inverter a palavra para tirar o teu dinheiro e ficar rindo de você. Então, para que você deixe de ser enganado, lembra disso? Qualquer espécie de pecado que tiver no teu corpo, Deus não fala contigo? Provérbio capítulo 2, versículo 7, Deus fala assim, ele é Deus, ele reserva, a verdadeira sabedoria para os retos. Se você não está em reto caminho, o que você sabe é inteligência, não é sabedoria, porque Deus reserva, a verdadeira sabedoria para os retos. E ele diz, sou escudo para os que caminham na sinceridade. Se você não está na sinceridade, Deus não é na tua vida. Então você está participando de campanha, de oração, indo em igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, ou pedindo as coisas para Deus, Deus jamais te ouvirá. Então pecado, abandona. Versículo 17, toda injustiça é pecado. Aí, amado irmão, versículo 17, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17, para que você, irmão e irmã, não seja mais enganado, querido. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte, mas pecado é pecado. Deus pediu o que para você em 1 Tessalonicenses? Lembra bem? O que o Senhor pediu para nós? Qual que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, Jeová, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, quer dizer, larga da prática da prostituição. Versículo 4, que ele fala também, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Essa é a vontade de Deus para poder te abençoar, para poder entrar na tua vida, no teu lar, na área que você precisa. É só você abandonar. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não vive em pecado. Olha aí, querido. Se você vive em pecado, o que essas igrejas fazem com você? Pega esse carnezinho, participa da fogueirinha, essa é a campanha. Dá, não dá? Sim ou não? Presta atenção, querido, para que você não seja mais enganado, amado. Presta atenção aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Hoje a sensualidade como é que tá? Vê se eles falam da sensualidade, desse namoro que estão se prostituindo antes do casamento. Tem obreiros aí praticando tudo que é imoral e ilegal. E a Bíblia diz o quê? Que o obreiro procure apresentar-te a Deus, a Deus aprovado, e que maneje bem a palavra da verdade, da verdade, e que não tenha de que se envergonhar. Por exemplo, o obreiro que participa das 90 maiores igrejas brasileiras, esse é o obreiro de Deus? Ele estando dentro de um lugar que faz comércio, ministério de dança, falação de língua, ele está vendo que tudo ali está errado, e ele está ali dentro, ele é um obreiro de Deus? Não, porque o que diz a Bíblia? Que o obreiro procure apresentar-te a Deus aprovado, e que maneje bem a palavra da verdade. Se ele está num lugar que não traz a verdade, ele é obreiro de quem? Ele é ministro de Satanás, porque o Senhor Jesus disse o quê? Quem tirar um i ou um tio da Bíblia herda todos os flagelos escritos nesse livro, e não terá teu nome escrito no livro da vida. E qual que é a vontade de Deus? Que andamos em santidade e sabemos como possuir o nosso corpo. Então um obreiro dessas 90 maiores igrejas, ele põe a mão na tua cabeça, ele está te abençoando ou te amaldiçoando? Porque aquele que tem a mão suja de pecado, Deus vira o rosto. Isaías capítulo 1, versículo 15. E no versículo 16 ele fala: tira esses atos pecaminosos de diante dos meus olhos. Para você ver, quando você entra numa igreja que não traz 100% a palavra de Deus, tanto o ancião, o cooperador, o papa, o padre, o pastor, o apóstolo, que te coloca a mão na tua cabeça, ele não está te abençoando com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Ele está te amaldiçoando e colocando uma benção que não é benção, e sim uma unção de Satanás no teu corpo. Porque a Bíblia é bem precisa. Saiba quem põe a mão na tua cabeça. Saiba qual é o lugar que você anda, meu amado irmão. Para de ser enganado, querido. A Bíblia é bem precisa. Romanos 16, versículo 17 e 18, a palavra diz assim: rogo-vos, irmãos, que notei bem que aquele que provoca divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, está falando com os pastores, pregadores, em geral da face da terra, falando em geral. Você entra numa igreja que faz tudo isso que eu já te falei, rebatiza as pessoas, concorda com aborto que é assassinato, não fala da sensualidade e da prostituição que está assolada hoje. Quer escândalo maior do que esse? A Bíblia diz o quê? Apartai-vos desses tais. No versículo 18, Romanos 16, versículo 18, fala assim, amado irmão, para você ficar de olho, nesses pregadores em geral da face da terra, porque esses tais não servem a Cristo Jesus, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonja engana o coração dos incautos. Incauto é você que não estuda a Bíblia, e suaves palavras e lisonja é aquele negócio de falar cadenciado, aquela voz solene, aquele estudo teólogo, bem, aquele cara formado em teologia, doutorado, próprio para te enganar. É onde é que pratica essas heresias. Para você não ser mais enganado, toda igreja que não traz 100% a doutrina de Cristo da Bíblia, você não está sendo abençoado aí dentro. Não, você está sendo enganado, perdendo tempo, gastando dinheiro, e ainda pode notar que a sua família está destruída, sua vida não vai bem. Pode ter certeza que dias maus virão para você e você não terá a mão do Senhor Jesus a teu favor, porque lembra bem, segundo a vontade do Senhor Jesus é que nós não andemos em conselho de ímpio. Então vamos para o versículo, o 18 ainda, vamos aqui no 18 para encerrar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quer pecado maior do que você entrar dentro de uma igreja que não traz a doutrina de Cristo?
comércio, rebatiza as pessoas. Você quer pecado maior do que esse? Você está afrontando a doutrina e a vontade do Senhor Jesus. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, por exemplo, quem é nascido de Deus, amado irmão, ele segue o que o Senhor Santo Deus disse para nós. Qual a vontade do Senhor Jesus? Estudar as Escrituras, examinar as Escrituras. Ele fala, custa fazer o que de mim está escrito nos salmos, nos profetas e nos apóstolos. E ele diz, toda a Escritura, a vontade de Deus, ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação da justiça, para que todo homem que nela estuda seja sábio. Então é pecado você entrar num lugar que não traz a doutrina de Cristo. Aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não tocará. Então lembra bem, o que é nascido de Deus, o maligno não toca em você. Aprendeu mais um meio de se libertar de demônios? Você entendeu por que essas igrejas falam tanto com demônio, expulsa demônio e fica falando com demônio? Qual que é o segredo aqui para o demônio não tocar em você, na tua família, na tua vida, na área sentimental, espiritual? Aprendeu? Aquele que é nascido de Deus o guarda os mandamentos de Deus, né? Pela Bíblia, e o maligno não lhe toca. E o que essas igrejas ensinam? Libertação, prosperidade. Para você prosperar faz isso, para o diabo ir embora da sua vida faz aquilo. É mentira. É só você estar em santidade. É só você crer no Senhor Jesus, crer no Senhor teu Deus, como diz as Escrituras, e o maligno não lhe tocará. Se o maligno não toca em você, você será curado, será próspero, família restaurada, sua área sentimental, área espiritual restaurada, porque está aqui escrito, amado irmão. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18, versículo 19, para encerrar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, o mundo inteiro jaz no maligno. Aí você descobre quem é que está dentro dessas igrejas, que faz fogueirinha, carnezinho, trízimo, ministério de dança, falação de língua, roda, cai pro chão, põe véu na cabeça, acredita em imagem de santo, budismo, hinduísmo, maçonaria, Illuminati, espiritismo. Aí você sabe quem está na direção: Satanás. O mundo jaz no maligno. E lembra bem, versículo 18 para encerrar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe tocará. Cuidado, você pai, você mãe, que é casado, que comete adultério. O demônio toma conta de você sem você perceber e da tua família. Presta bem atenção no que eu vou ensinar para vocês, para você ver que as pessoas não percebem quando o demônio está no corpo dela, ou quando o demônio começa a tomar conta da tua família. Presta atenção em uns detalhes que eu vou te mostrar. Por que não vale a pena estar no pecado? O prejuízo é muito grande. Um homem, estou falando uma família, vamos falar da família inteira, pai, mãe e filhos, em pecado. O demônio toma conta e você não consegue perceber o demônio na tua família. Quer que eu provo isso? Judas andava com Jesus, ele não percebeu quando o demônio tomou conta dele, ele negou Jesus, ele vendeu Jesus. Dá uma olhada, Salomão, o homem mais sábio que Deus criou nessa terra, abaixo de Jesus, ele não percebeu que o demônio dominou o coração dele, ele negou Deus no fim da sua vida, partiu para a prostituição e para o espiritismo. Vamos mais um pouquinho para você entender o que o demônio faz e as pessoas não percebem. Sansão, juiz, o homem mais forte que Deus criou para julgar o povo, ele não percebeu quando o demônio tomou conta do coração dele. Olha o fim da vida dele. Amado, Davi, segundo o coração de Deus, dá uma olhada, segundo o coração de Deus, ele não percebeu quando o demônio tomou conta do coração dele, ele matou seu melhor amigo e ficou com a esposa dele. Para você ver, você é homem casado, mulher casado que está em pecado, o demônio destrói o seu lar e teus filhos, teu emprego, sua área sentimental, espiritual, conjugal. Você e eu não sabemos quando o demônio toma conta de nós. Só tem um meio para que ele não tome conta de você e da sua família, da tua empresa, do teu trabalho, da área sentimental, da área espiritual. Só tem um meio: você despojar, abandonar tudo que é pecado. Você prospera, Deus restaura você e restaura seu lar. Tudo de graça, pela tua
tua fé e pelo teu esforço. Amém? Você nunca mais será enganado dentro de igreja. Quer mais uma provinha de que o demônio toma conta das pessoas? Quando as pessoas estão em pecado e elas não descobrem? Ananias e Zafira, Atos capítulo 5, eles fizeram uma aliança, pediram para Deus ajudar eles, e eles depois não perceberam quando o demônio tomou conta do coração de Ananias. Lê ali Atos capítulo 5, para você ver que quando você peca, o demônio ele é espírito, ele não vai aparecer para você de chifre, de pé de boi, não, queridos, isso é historinha de carochinha. Ele entra em você através do seu pecado, ele espera você pecar, ele mostra, ele te seduz ao erro, aí você aceita o erro, pratica o erro, ele entra em você. O homem casado, entrar na sua casa, ele já tomou conta da tua mulher. A mulher que pratica pecado também, mesma coisa, toma conta da mulher e toma conta do marido e toma conta dos filhos. Então só tem um meio, querido, para que você tenha a bênção de Deus, que você seja liberto, que o demônio bate em retirada da sua vida, tanto espiritual como sentimental, é abandonando o pecado. Quando você abandona o pecado, o que a Bíblia diz aqui? No versículo 18, lembra bem disso aqui para você não ser mais enganado dentro dessas igrejas. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, aquele, no finalzinho do versículo 18, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda, o maligno não lhe tocará. Então não precisa de entrar nesse lugar para pôr a mão na tua cabeça e te libertar disso. Não precisa, é só eu e você, sua família, sua nação, minha nação, todo o povo da terra, a converter, abandona a prática do pecado, tudo que é pecado, abandona, Deus entra na tua vida e o maligno nunca mais tocará em você e na tua família. Basta você e sua família andar em santidade. Lembra bem? Judas não percebeu quando o demônio entrou na vida dele. Sansão, o homem mais sábio, não percebeu, o homem mais forte, não percebeu quando o demônio tomou conta do coração dele. Salomão, o homem mais sábio que Deus criou nessa terra abaixo de Jesus, não percebeu quando o demônio tocou no coração dele, fez ele negar Deus e destruir, tender para o lado do espiritismo. Rei Davi, segundo o coração de Deus, amado irmão, o homem de Deus nessa terra, não percebeu quando o demônio tomou conta do coração dele, ele cometeu aquele crime bárbaro. Então, querido, para você ver qual que é o meio que Deus mostrou para nós, para você prosperar, ser liberto, ser guardado por Deus, despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Deus entra na tua vida, restaura você, restaura teu emprego, tua empresa, tua família. Deus restaura tudo na tua vida, sem que você gaste um centavo sequer. É só você adorar Ele em verdade e espírito, só isso e mais nada. Amém? Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, Jesus.